Olá, pessoal. Meu nome é Júlia Feitosa, ou Mainã, que é meu nome indígena. Sou aluna do curso de História na Universidade de Pernambuco, no Polo de Águas Belas. Estou muito contente de estar participando da quinta Semana Científica da Agreste Pernambucano e venho aqui compartilhar minha pesquisa, que se chama Despertar Criativa Ancestral, propostas artístico-pedagógicas reveladoras de apagamentos históricos. Bom, para poder começar a falar sobre o que trata essa pesquisa, eu venho citar Ailton Krenak. Ele diz assim: por isso que os nossos velhos dizem: você não pode se esquecer de onde você é e nem de onde você veio, porque assim você sabe quem você é e para onde você vai. Isso não é só importante para a pessoa, o indivíduo, é importante para a comunidade humana saber quem ela é e saber para onde ela está indo. Essa sabedoria que Krenak passa fala sobre a importância de um povo manter e valorizar sua memória, sua história, para que ele saiba para onde e como caminhar. Então, sabendo disso, antes de falar desse trabalho, eu não posso deixar de trazer a memória do povo Chucuru Cariri, que é o meu povo, é onde está o meu sangue, é onde está a minha história. Então, salve o povo Chucuru Cariri de Palmeira dos Índios, Alagoas. E deixo aqui também uma foto do meu avô, né, o avô Luiz, pai velho, que foi o responsável por manter viva, né, a memória da minha família e graças a isso é que eu estou podendo hoje estar aqui apresentando esse trabalho. Então, vamos começar a pensar, né, no histórico de construção da história do nosso país, a partir do momento da invasão portuguesa, né? A gente vê que as famílias colonizadoras, elas sabiam da importância da memória para um povo. Por isso, uma das estratégias de dominação que elas usaram foi registrar e documentar toda a história do Brasil, privilegiando, destacando e valorizando os feitos dos seus familiares e apagando a participação de outros povos na construção da história desse país. Por isso que hoje nós temos, né, famílias como, por exemplo, as famílias quatrocentonas de São Paulo, né, que elas têm registros e livros da história das suas linhagens de mais de 500 anos atrás. Enquanto isso, a maioria da população, né, de origem indígena, de origem africana, não consegue, às vezes, nem saber o nome dos seus bisavós. Né? Tudo isso em consequência de uma série de políticas que o Estado brasileiro tomou de apagamento, como proibição de línguas, proibição de cultos, migrações forçadas, porque a partir do momento que você tira uma pessoa do seu território de origem, você distancia ela do pertencimento coletivo dela e gera filhos que já nascem sem o direito de acessar a sua memória familiar, né? Então, a partir disso, é que eu questiono como acessar essas histórias do Brasil que não estão registradas na história oficial do país. E aí é que eu proponho esses processos de criação artística que estão ligados à investigação da memória familiar, né? Estimulando um despertar do criativo ancestral e que, através do próprio fazer artístico, conecta essas memórias que estão ocultas, porque eu costumo dizer assim que nós somos mapas ambulantes dos nossos percursos ancestrais. O que eu quero dizer com isso é que dentro de nós, das nossas casas, das nossas famílias, a gente carrega marcas dessas histórias, né? Só que elas ficam escondidas. E aí, quando você usa a arte para expressar e acessar elas, é uma ferramenta bastante potente. E assim também quando a gente vai trabalhar, né, história do Brasil dentro da sala de aula, a gente usando esses mecanismos, a gente faz com que os alunos se reconheçam dentro dessa história e entendam que eles carregam em si as marcas e consequências dessa história. Assim a gente pode falar sobre povos indígenas, sobre povos africanos em sala de aula, a partir de um reconhecimento dos alunos da sua relação familiar com tudo isso, né? Não como algo fora da sua realidade, que às vezes é tratado como folclórico e como exótico, né? Então, e aí, qual foi a metodologia que eu usei para construir essa pesquisa, né? Oralidade, corporeidade, criação artística, referências indígenas. E esse trabalho surgiu a partir da criação de um trabalho de conclusão de curso em dança, que eu fiz através da ETEC de Artes de São Paulo,
que se chamou Caboclos na Cidade, feito planta em vaso. Nesse trabalho, eu dancei a voz do meu pai narrando a história da nossa família, que é marcada por uma divisão onde uma parte da família permanece, né, no território originário em Palmeira dos Índios e outra migrou, né? E aí eu falo sobre as marcas que ficam para esses filhos da migração, como por exemplo é o meu caso, que já nasci em São Paulo. E aí, para investigar essas marcas, eu usei várias linguagens artísticas para além da dança, como desenho, pintura, poema, canto, e também usei alguns exercícios baseados na pesquisa da doutora em artes Graziela Rodrigues. Quem me apresentou esses exercícios foi uma das minhas orientadoras, a Elisa Costa. Esse trabalho em dança ele foi orientado pela Yaskara Manzini e pela Elisa Costa. E a Elisa me trouxe alguns exercícios para despertar e trabalhar o corpo, né? Baseado na estrutura física e anatomia simbólica do método BPI, da Graziella. E eu trago ele como referência nessa pesquisa aqui, porque esses exercícios têm potência para investigar a memória corporal. E aí eu divido a prática desse trabalho em 3 fases. A primeira fase é a investigação da memória familiar, que seria o momento do aluno ser convidado a sentar com seus mais velhos, ouvir seus mais velhos, os familiares, buscar fotos, registros, documentos, identificar as suas territorialidades. Territorialidades que eu digo são os espaços, os locais onde a família tem a construção de um pertencimento coletivo. No meu caso, eu digo, por exemplo, a aldeia, eu digo, por exemplo, o terreno da Carolina, que é o primeiro terreno onde a família se organizou a partir da chegada em São Paulo, é como a gente chama, né? Fica na periferia da Zona Norte, na região da Cachoeirinha. E aí a quarta parte seria identificar elementos reverberadores, que são elementos que te associem à sua memória ancestral. No meu caso, por exemplo, casca de aroeira é uma coisa, por vários motivos. E aí depois eu convido o aluno a mapear as características que se repetem de geração em geração na sua família. Seja modo de falar, modo de caminhar, seja doenças, qualquer padrão, comportamentos que se repita de geração em geração. E aí você vai para a fase 2, que é o momento de preparar o local onde você vai criar artisticamente. Você vai povoar com tudo isso que você colheu na primeira fase, você vai povoar o seu espaço de criação artística, pensando que, eu digo que quando a gente vai entrar em um território que ele é desconhecido e que tem dono, a gente tem que entrar com respeito e tem que pedir licença. Então, o terreno das memórias não é só nosso, é de todos aqueles que vieram antes. Então, a gente precisa tratar como sagrado. Então, escolher um local que seja sagrado, fazer um ritual de início do trabalho e de finalização do trabalho em respeito, né? Entrando e saindo desse estado de pesquisa. E aí tem a terceira fase, que é o momento de botar a mão na massa mesmo, onde eu proponho uma série de exercícios de criação que vão desde desenho, pintura, canto, dança, poesia, enfim, tudo e mais um pouco. E aí os resultados que eu trago primeiramente, uma oficina que eu fiz no Instituto Luiz de Lotos, que foi focada na memória corporal, se chamou Corpos Mapas. O resultado foi bem bacana, os participantes acabaram desenvolvendo desenhos e versos, né, associados à ancestralidade, o que revela que o trabalho corporal realmente despertou para essas memórias. Aqui eu trago 3 pinturas que eu também fiz a partir desse processo de criação, que a primeira foi inspirada no meu avô Luiz, a segunda na minha avó argentina, que não era argentina, o nome dela que era argentina, e a terceira que foi inspirada no meu avô Elcio. E trago também, né, como referência, o meu trabalho de técnico em dança, que eu disse, Caboclos na Cidade, feito planta em vaso, que na realidade foi a origem dessa pesquisa. E, por fim, como conclusão, eu falo do caráter multidisciplinar dessa pesquisa, porque ela pode ser usada em sala de aula tanto para trabalhar arte por si só, para que o aluno possa produzir arte através de referências que ele mesmo carrega, e não vá buscar essas referências através de referências europeias e externas a ele. E também pode ser usada essa pesquisa para investigar mesmo a história do Brasil e tratar sobre temas de diversidade étnica, por exemplo. Então é isso que apresenta as referências, e obrigada, gente. Tchau.